Deus, nós agradecemos a Ti por mais esse dia, as Tuas misericórdias se renovam sobre nós, grande é a Tua fidelidade. Te agradecemos pelo dom da vida eterna, a salvação em Cristo, o senhorio da Tua pessoa em nossa vida, pelo Espírito Santo que nos santifica. Agradecemos por Tua palavra, agradecemos, Senhor, pela vocação da qual somos indignos dela. Nessa manhã, ó Deus, clamamos a Tua graça, a Tua presença, a Tua misericórdia, enquanto avaliamos assuntos de nossa teologia. Pedimos no nome de Jesus que o Teu Santo Espírito nos dirija às verdades da Escritura, fazendo com que Tua palavra habite ricamente em nosso coração. Peço igualmente pelos outros irmãos, professores que estão trabalhando em suas oficinas, que o Senhor ricamente nos abençoe com a Tua graça. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então, bom dia. Então vamos lá, vocês lembram que o tema do nosso grupo de estudo é a gente falando a respeito da memória institucional batista regular. E com memória institucional nós queremos dizer aqueles pontos doutrinários que fazem parte da nossa essência, estão presentes na nossa história, mas nem sempre eles estão claros na forma de um documento, de uma confissão, mas eles fazem parte daquilo que nós somos e o estudo deles ajuda a nos definir melhor. Ontem falamos um pouco sobre o fundamentalismo dentro dos batistas e hoje o nosso assunto é dispensacionalismo. Fiquei feliz de saber que nós teremos 2 eventos aqui na nossa região sobre esse assunto, porque esse assunto eu creio que ele é da mais absoluta necessidade para a gente. Já faz um bom tempo que a teologia reformada no Brasil, especialmente através do Mackenzie, da Conferência Fiel, que evidentemente a gente tem que reconhecer que eles têm feito muito bem para o Evangelho na área de soteriologia, mas é fato que junto com o sistema deles acaba vindo a hermenêutica, a maneira pela qual eles enxergam a Bíblia, a relação entre os testamentos, a escatologia, e muitas vezes os batistas, bebendo da soteriologia, também acabam dando uns goles na teologia da aliança e flertando com esse sistema, e o pior que às vezes vendo quase como se esse fosse o único sistema de nós interpretarmos o Novo Testamento. Então é por essa razão, bom dia, que nós consideramos esse assunto mais importante do que nunca. Então o nosso papel aqui hoje pela manhã é passar por algumas características do dispensacionalismo, a gente fazer alguns apontamentos. Lembra que essa palestra é uma palestra mais de provocação. Quando eu falo provocação, estou falando da provocação acadêmica, em que eu quero despertar vocês a continuar estudando esse assunto e perceber que é um sistema muito coerente, é um sistema muito coerente com os dados da Escritura, que trata os dados da Escritura nos seus próprios termos, e que muitas das críticas que são feitas a ele são críticas desmedidas, são críticas que não abarcam de fato o que o sistema pretende fazer. Então vamos lá. Então o nosso objetivo é passar por algumas características do dispensacionalismo, e começando já com a primeira delas, é essa que vocês têm aí, a ideia de que o Novo Testamento não muda o sentido original do Antigo Testamento. Então, um dos pilares da hermenêutica dispensacionalista é o respeito pela intenção autoral. A ideia de você manter aquilo que o autor original pretendeu dizer dentro das características que ele trouxe. Então, a ideia de que o Antigo Testamento, por exemplo, ele deve ser compreendido nos próprios termos do Antigo Testamento. Isso não nega o fato de que o Novo Testamento
ele pode acrescentar uma informação. O Novo Testamento ele pode ampliar o sentido original que foi pretendido pelo autor, mas o Novo Testamento jamais vai pegar o sentido do autor do Antigo Testamento e torná-lo em uma coisa completamente oposta, diferente daquilo que o autor original pretendeu dizer. Então, para a gente olhar no dado bíblico, talvez vai ficar mais fácil, a gente vai olhar duas passagens. A primeira é Jeremias capítulo 31, vamos até lá, é a conhecida passagem da Nova Aliança. Jeremias 31, Jeremias 31, verso 31, vocês conhecem bem o texto. Ao lado de Jeremias 31, abra também Hebreus capítulo 8, deixe as duas passagens abertas. A gente sai de uma e vai para outra. Hebreus capítulo 8, Jeremias 31. Então, Jeremias 31, verso 31. Conhecida passagem diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a minha aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então lembra que a promessa da nova aliança, note o versículo 31, que diz que essa aliança ela é firmada com a casa de Israel, com a casa de Judá. Então é uma aliança que é feita com o Israel étnico. Essa aliança tem como base a redenção que foi proporcionada por Deus no Egito, verso 32. E a partir do versículo 33 ele descreve os termos dessa aliança. É diferente da aliança que foi feita no Sinai, porque agora não envolve mais a lei de Deus escrita em tábuas de pedra, mas a lei de Deus escrita diretamente no coração do israelita. Envolve também um novo casamento, essa ideia: eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Então é como se Deus estivesse casando novamente com Israel, considerando que Israel se divorciou de Deus quando eles quebraram a primeira aliança. E ele diz também que é uma aliança que envolve o conhecimento de Deus e o perdão completo dos pecados. Então, essa aliança é firmada com Israel, lembra, proferida pelo profeta Jeremias para o povo de Israel. Aí quando você vai para Hebreus capítulo 8, pode ir até lá, o autor de Hebreus, ele cita a mesma passagem, eu não vou ler porque a gente já leu. Verso 8 só diz: e de fato repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E ele vai descrever todo o conteúdo dessa aliança. O fato, irmãos, aqui é que o autor de Hebreus está escrevendo para a igreja, está escrevendo para igrejas, e o autor de Hebreus saca a aliança do Antigo Testamento e transporta ela para a igreja. O apóstolo Paulo também fez isso em 1 Coríntios 11, lembra lá no texto da ceia? Ele diz: e tomando o cálice, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então Paulo está pegando a terminologia de Jeremias 31 e aplicando à igreja de Corinto, dizendo que essa nova aliança
diferente da primeira, que tem como pano de fundo a redenção do Egito, a nova aliança tem como pano de sangue a redenção proporcionada por Jesus através do Calvário. Então, onde nós estamos querendo chegar é que o Novo Testamento, ele pode lançar luz na revelação anterior. O Novo Testamento, ele pode ampliar o escopo da profecia ou da promessa, mas ele faz isso sem anular ou substituir a intenção autoral do autor do Antigo Testamento. Então, o que Jeremias disse continua valendo. Agora, essa promessa, ela pode ser ampliada para a igreja, ela pode hoje pegar a igreja pode ser envolvida nessa promessa, ela pode ser abençoada através dessa promessa, mas isso não altera a intenção autoral, os planos de Deus para Israel. Então, essa promessa foi feita nesses termos. A gente poderia dar um outro exemplo, Atos 2:31, vamos até lá, que é a questão do trono de Davi. Atos 2:31, pode falar, irmão. Cara, vamos lá, vai lá. Tem muito material aqui, mas se não der, não deu. O senhor acredita que Jeremias não escreveu pensando na igreja? Eu diria assim, que a intenção autoral é Israel. Eu não me atrevo a dizer o que estava dentro do pensamento de Jeremias, mas eu digo, a intenção autoral expressa no texto sagrado é Israel. Eu firmarei a minha aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Então eu seguro isso aí. Vamos lá. Atos 2. Vamos. Bom, o contexto de Atos 2, aqui a partir do versículo 25, é ele falando a respeito de Davi. Ele cita o Salmo, o salmista, falando da morte de Davi, aquela promessa que Davi disse no Salmo, que não deixará que o meu corpo veja corrupção. E versículo 30 diz assim: sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. Lembram dessa promessa, não lembram? 2 Samuel capítulo 7, Deus prometeu que um descendente de Davi sentaria no trono de Israel. Só que perceba que no versículo 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. A ideia aqui, irmãos, é que o trono de Davi em Atos 2, ele é interpretado em termos que envolve a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e a entronização de Cristo ao lado do Pai. Então a gente percebe que, comparado à promessa que foi dada a Davi, o Novo Testamento ampliou. Davi, quando ouviu o profeta trazendo a palavra de Deus, um descendente seu vai se sentar no trono. Como é que vocês acham que ele entendeu isso? Ele entendeu como sendo a dinastia dele, como sendo o governo dele, como sendo um governo de fato, um trono de fato. Só que o autor do Novo Testamento, ele atribui interpretações ou implicações espirituais ao trono de Davi, dizendo que o trono de Davi é um trono celeste. Então aqui a gente percebe mais uma vez a mesma coisa, que o autor do Novo Testamento, ele pode ampliar o escopo da promessa, mas ele não anula. Então, a promessa que Deus fez a Davi, de que um descendente humano se sentaria no trono dele e governaria, essa promessa, ela prossegue. E nós cremos que ela vai ser cumprida a partir do milênio, em todos os seus termos. A gente percebe que o Israel, Romanos capítulo 11, vamos lá. O Israel, ele vai participar o Israel étnico, eu quero dizer. O Israel étnico, ele vai participar das bênçãos
da nova aliança por ocasião da segunda vinda de Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 25, ele diz o seguinte, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então perceba, Israel é endurecido, ou sofre endurecimento, ou se endurece, e esse endurecimento de Israel permite a entrada dos gentios no plano. Só que ele diz que esse endurecimento é até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então, quando se fechar o número dos eleitos dos gentios, o que vai acontecer? Verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará Jacó das suas impiedades. Então está falando da segunda vinda de Cristo. E o verso 27 repete a nova aliança. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então veja que a ordem do negócio é essa: Israel endurece, a plenitude dos gentios entra, o libertador de Sião chega, e aí nós temos Israel tornando-se participante da nova aliança, como foi prometida em Jeremias capítulo 31. Então você percebe que a aliança de Jeremias capítulo 31, ela é cumprida literalmente no povo de Israel. A aliança que ele fez com Judá, a aliança que ele fez com Israel, ela é cumprida aqui, logo depois da plenitude dos gentios. Eu não sei vocês, mas para mim isso é uma coisa muito clara, é uma leitura muito natural do texto sagrado. Então, o ponto que eu estou falando é esse, irmãos. O Novo Testamento pode expandir a promessa, mas ele não pode cancelar os compromissos anteriores de Deus. Então, se Deus fez uma promessa para Israel, as promessas de Deus elas são infalíveis. Se Deus fez uma promessa a Israel, ele vai cumprir a promessa, embora na chamada revelação progressiva a igreja possa ser abençoada com as promessas que Deus fez a Israel, mas isso não anula o seu ente anterior. Assim, para mim é muito estranho pensar que Deus aparece aos profetas, promete a eles um reino nacional, Deus promete a eles terra, dizendo assim os limites, vai ser de tanto até tanto, não sei quanto, do mar até a extensão de não sei de onde. Deus dizendo absolutamente como as coisas vão ser. Deus prometendo que a nação seria restaurada, que eles teriam um descendente de Davi no trono. Os profetas creem nisso, pregam isso para o israelita, trazendo conforto para o coração deles durante os períodos sombrios lá. Mas de repente Deus no futuro reverte tudo isso para um reino espiritual que não tem nada a ver com o ente que ouviu a promessa. Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito estranho. É como se Deus estivesse fazendo uma espécie de uma pegadinha, prometendo uma coisa para o pessoal que de fato ele não ia cumprir. Quando ele disse, eu vou dar para vocês uma terra, Deus está falando, não é uma terra assim e tal, é um reino espiritual. Então o ponto da nossa hermenêutica é esse aí. A gente não muda, a gente entende que o Antigo Testamento permanece inalterado com suas promessas, tal qual Deus fez para Israel. Aí lembra-se que esse aqui é um dos primeiros pontos que nos diferencia dos presbiterianos e dos reformados. Os reformados eles vão dizer que a igreja é um novo Israel, a igreja é um Israel espiritual, e que todas essas promessas que Deus fez ao povo de Israel, elas se cumprem espiritualmente na igreja. E nós entendemos que isso é incoerente com os dados bíblicos. Claro esse ponto? Podemos continuar? Vamos lá. O próximo ponto aí é bem óbvio. Distinção entre Israel e igreja. A gente poderia dizer que é até uma consequência lógica do primeiro ponto, né? Se a gente acredita que o Antigo Testamento permanece nos seus termos,
a gente vai sustentar que há uma distinção entre o povo de Israel e a igreja. Se você for ler os dispensacionalistas, você vai perceber que até entre os dispensacionalistas tem algumas diferenças sobre certos aspectos de Israel e igreja. Você vai ver o pessoal do dispensacionalismo progressivo, que tende a haver uma relação de um pouco mais de continuidade, enquanto o dispensacionalista clássico prende-se mais a uma ruptura um pouco mais firme, mas todos eles concordam em um ponto: Israel é Israel, igreja é igreja. Podem ter sua diferençazinha ali, mas os dois sustentam o mesmo tom, o mesmo ponto. Não há a chamada teologia de substituição. Sabem o que é a teologia da substituição, não sabem? Então, Israel foi infiel, Israel não atendeu às promessas de Deus, então todas aquelas promessas que Deus fez a Israel se perderam e elas são importadas para a igreja. A igreja substituiu o Israel, a igreja é o Israel espiritual. Então nós não cremos nesse tipo de coisa. Nós entendemos que os gentios são participantes das promessas da nova aliança, como a gente acabou de ler em Romanos 8, citando 1 Coríntios 11, mas nós entendemos que, embora eles sejam abençoados com as promessas da nova aliança, eles não são o Israel. Aqui a gente poderia citar Efésios capítulo 2, versículo 11, que inclusive é um texto que por diversas vezes eu tenho visto sendo utilizado pelos proponentes da teologia da aliança para justificar a união para justificar o fato de que a igreja é o Israel espiritual. Mas eu entendo que o texto está dizendo justamente o contrário disso. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 11. Ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós quem? Gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Veja que Paulo tem um tom de ironia. Eles acham que são circuncidados, porque lembra que Paulo vai dizer que a verdadeira circuncisão não é a da carne, né? Então ele diz: se intitulam incircuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Quem estavam sem Cristo? Os gentios, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, gentios, no caso, que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um. Ambos fez um, tendo derribado a parede de separação da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo. A minha pergunta é: esses ambos, judeus e gentios, foram reconciliados em um só corpo. Que corpo é esse? É Israel? É o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o que eu entendo que Paulo está dizendo aqui é que havia judeus e gentios, e Cristo, sendo cabeça da igreja, ele pegou o gentio e trouxe para a igreja, ele pegou Israel e trouxe para a igreja, na presente dispensação. Então a igreja, ela é formada de judeus e gentios, ela não é o novo Israel. A gente diz que Israel, ou pelo menos uma parte do Israel étnico eleito, foi trazido para dentro da igreja, os gentios também foram trazidos para dentro da igreja. Então esses ambos que viviam separados, que tinham uma barreira de inimizade entre eles, Cristo aproximou os dois dele mesmo e dos dois fez um. E esse um não é um Israel novo, mas é a igreja. Ok? Então esse é um texto, vocês vão ver que é um texto largamente usado pelos aliancistas para tentar sustentar a unificação de Israel e da igreja, mas eu acho que de fato não dá
Pois não dá um subsídio bem para esse tipo de interpretação. Um outro fato também é que o Novo Testamento, mesmo depois do advento do Senhor Jesus Cristo, ele continua usando o termo Israel como se referindo ao Israel étnico. Então a gente tem no Novo Testamento 73 referências a Israel. E todas essas referências tratam Israel como sendo Israel étnico. Então o ponto aqui que eu estou dizendo é assim: se no Novo Testamento Israel é igreja, as terminologias da palavra Israel no Novo Testamento deveriam se referir à igreja. Só que mesmo depois da chegada da igreja, do advento da igreja, Israel continua sendo chamado Israel. A palavra Israel continua se referindo aos judeus étnicos. Vamos olhar algumas passagens. Atos 3:12, vamos lá. Tem várias aqui, a gente não vai olhar todas. Atos 3:12, logo depois da cura do coxo, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? E por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Então veja que Pedro se refere aos israelitas aqui, tratando-os como o israelita étnico. Capítulo 4, versículo 8, a mesma coisa. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício que fizemos a um homem enfermo, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, e ele vai pregar, novamente tratando como Israel étnico. Versículo 10, tomai conhecimento vós e todo o povo de Israel, veja, vós, os líderes e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está sendo curado entre vós. Capítulo 5, versículo 21, diz, é isso mesmo? Capítulo 5, versículo 25, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Novamente, Israel étnico. O versículo 35. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Aqui é o Gamaliel falando. Capítulo 21. Capítulo 21 de Atos. Capítulo 21, versículo 28. Israelitas, socorro, este é o homem que por toda parte ensina todos. Aqui é uma denúncia que estão fazendo ao apóstolo Paulo. E uma passagem bem gritante é a de Romanos capítulo 10, versículo 1, em que Paulo está escrevendo para uma igreja. Ele está escrevendo para a igreja de Roma. E capítulo 10, versículo 1, ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles quem? São para que sejam salvos. E Paulo vai dizer que eles têm entendimento, eles têm zelo sem entendimento, eles desconhecem a justificação pela fé. Então Paulo, escrevendo para uma igreja, ele diz assim: o desejo do meu coração é que eles sejam salvos. No capítulo 9 de Romanos, verso 3 e 4, veja como ele faz a distinção muito claramente, dizendo assim: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Aí ele acrescenta: são israelitas, pertencem-lhes a adoração, também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é todo sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém.
Então vocês estão vendo que é muito claro, Paulo, embora seja judeu, um judeu cristão, ele ainda tem a preocupação com Israel, ele ainda tem preocupação com a salvação dos compatriotas dele. Então não tem sentido, à luz de passagens dessa, você considerar que é um Israel espiritual, senão Paulo não estaria aqui tão angustiado, desejando ser maldito de Deus por causa da salvação dos seus irmãos. Irmãos, posto isto, nós não podemos negar uma coisa: há similaridades entre Israel e igreja. É claro que há. Salvação através de Cristo, por meio da fé, participantes da nova aliança, redenção do corpo, imortalidade, novos céus, nova terra. Mas a questão é que essas similaridades não eliminam as muitas distinções que há, alguns deles. Então, os não dispensacionalistas, né, normalmente os amilenistas e os pós-milenistas, eles contestam esse ponto, argumentando mais ou menos assim, ó. Uma vez que os gentios são descendentes de Abraão e herdeiros da promessa, eles são uma espécie de israelitas espirituais. E aí nós negamos veementemente esse ponto. Ele se apoia em passagens como Gálatas 3, versículo 7. Vamos dar uma olhada lá. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Gálatas 3,7 diz assim: Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditos todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, o argumento aqui é que pelo fato dos gentios terem herdado as promessas que foram feitas a Abraão, eles são o Israel espiritual, eles são o Israel de Deus, o novo Israel. Só que a nossa argumentação é dizer o seguinte, que ser filho de Abraão não nos faz judeus, não nos faz judeus espirituais. Ser filho de Abraão é mais do que ser judeu, porque Abraão, quando recebeu as promessas de Deus, ele ainda era gentil. Ele ainda não foi chamado judeu. Então, a gente diz assim, que o Abraão, no final das contas, ele é o pai dos dois povos. Ele é o pai dos judeus e ele também é o pai dos gentios, porque ele recebeu a promessa de Deus ainda quando não havia sido circuncidado. Você vai ver isso, Romanos capítulo 4, versículo 9, está lá Paulo argumentando muito claramente que Abraão recebeu a promessa, Abraão creu em Deus quando ele ainda não era judeu. Então a gente diz, não, o Abraão, ser filho de Abraão não nos faz judeus espirituais. Na verdade, Abraão, ele é o pai dos dois povos. Então, você crê que nós somos descendentes de Abraão, portanto, não elimina distinções entre judeu e gentil. Tem um ponto assim que os reformados, eu não sei se eles refletem, como é que eles respondem a isso, mas, irmãos, a teologia da substituição nega a doutrina da eleição. Nega. Os reformados que foram tão campeões, tão gigantes na defesa da doutrina da eleição, desde a Confissão de Fé de Westminster até no Sínodo de Dort, quando houve aquela confusão com os arminianos, eles foram gigantes, defenderam a eleição com maestria. Só que pensa, Israel é chamada de nação eleita, Israel é chamada de povo eleito, povo escolhido, e Israel foi infiel. Então eles dizem, pelo fato de Israel ter sido infiel, eles perderam o direito à promessa, e essa promessa é espiritualmente transferida para a igreja e se cumpre na igreja. Então o ponto é, a eleição de Deus pode ser anulada? A eleição de Deus pode ser anulada por causa da nossa infidelidade? Isso significa que se nós fôssemos infiéis hoje, isso também anularia a eleição? Então, os amilenistas, eles têm muito mais razões para ser dispensacionalistas do que está óbvio. Porque seria uma forma de dizer que a promessa de Deus foi quebrada.
Eu acho isso uma coisa muito complicada. Vocês sabem que a rejeição de Israel, Romanos 9 a gente acabou de ler, a rejeição de Israel era parte do plano de Deus. Era parte. Israel tinha que rejeitar para que entrasse a plenitude dos gentios. Então é como se Deus chamasse uma pessoa de eleito, mas criasse um tipo de uma eleição condicional. E isso vai parecer não tanto com o calvinismo, né? Vai parecer com o arminianismo. Interessante. Eu ainda vou um dia perguntar um negócio desse para um dos papas aí da teologia reformada. Tá, vamos lá, continuando. Próximo ponto. A restauração futura do Israel étnico. Esse é um outro ponto que ajuda a definir a crença dispensacionalista. Normalmente os não dispensacionalistas, os amilenistas e os pós-milenistas, eles nos criticam nesse ponto, dizendo que você acreditar na restauração do Israel futuro é como se você estivesse sendo injusto com a ideia de que Deus uniu Israel e igreja em um só povo. Então isso seria uma espécie de um retrocesso. No Novo Testamento, nós lemos lá em Efésios 2 que o Senhor pegou os dois e fez um. E aí quando chega no milênio, Deus pega esses dois e racha no meio, traz Israel de volta. Então eles criticam a gente dizendo que é como se fosse um retrocesso no plano de Deus, que na era da igreja unificou e depois separou. Irmãos, o ponto, a resposta que normalmente a teologia dispensacionalista dá a esse ponto é que há sim uma unidade espiritual entre judeus e gentios. No entanto, essa unidade espiritual não elimina as distinções de cada um deles. Então eles podem ter uma unidade espiritual, mas eles terem papéis distintos dentro dessa unidade. Então Paulo, Romanos 9, versículo 24, a gente já tocou, mas eu quero voltar lá com vocês. Romanos 9, verso 23 e 24. Diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Ele fala dos vasos de ira no verso 22, no verso 23 ele fala dos vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele termina numa forma de pergunta. Então, irmãos, não há uma prioridade salvífica entre Israel e a igreja, mas o apóstolo Paulo sempre faz questão de tratá-los como sendo distintos. E aqui para a gente não deveria ser uma coisa absurda você pensar a teologia em aspectos em que somos iguais e somos distintos. A gente pensa isso na doutrina da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais, mas eles têm distinções. A gente pensa isso em relação a marido e mulher, que em vários sentidos eles são iguais, mas mesmo assim isso não elimina as suas distinções. E a gente fala a mesma coisa com respeito à restauração futura de Israel. Embora Israel, durante o período do milênio, vai ter um papel distinto no plano de Deus, isso não significa que ele não tenha nenhuma identidade, nenhuma aproximação, nenhuma ligação com os judeus, ou com os gentios crentes no Senhor Jesus. Então nós cremos que essa restauração de Israel vai se dar durante o período chamado milenar, e que Israel, durante o período do milênio, vai exercer um papel muito importante, significativo, singular aqui na Terra. Só para fazer uma justiça, tem amilenistas que acreditam na salvação literal de Israel. O Gruden acredita, o F.F. Bruce acredita, e eles argumentam corretamente em Romanos capítulo 11, versículo 26,
Só que eles não levam isso até a consequência natural. Então está lá, verso 26, a gente já até leu. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Então tem amilenistas como esses dois, o Gruden e o Bruce, que acreditam na salvação literal de Israel. Só que o que distingue ele dos dispensacionalistas é que nós não acreditamos apenas na salvação espiritual, nós acreditamos na restauração de Israel. E a restauração de Israel inclui a salvação da alma, mas também inclui o estabelecimento deles de um reino literal, governado com todo um sistema político durante 1000 anos aqui na terra para servir as nações. Então essa é a diferença. Tem amilenistas que acreditam na salvação, mas não acreditam no estabelecimento do reino. E como é que a gente chega a essa conclusão do milênio, de uma restauração mesmo? Apocalipse capítulo 20, vamos lá. Apocalipse capítulo 20. Vamos lá então, diz assim, verso 1: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto durante algum tempo. Muito bem. Como é que o amilenista interpreta essa passagem? Vocês sabem? O que é a prisão de Satanás? Certo. E quando é que ela acontece? Ou quando é que ela aconteceu? Então eles dizem que essa prisão de Satanás é uma prisão simbólica. Essa prisão aconteceu a partir de passagens como Colossenses 2,11, lembra que diz que Cristo foi pendurado, ele pregou lá o escrito de dívida e ele despojou principados e potestades. Despojar ali é tirar as armas. Então eles dizem que Satanás, ele foi desarmado e ele hoje está preso. E ele está preso em que sentido? Não preso literalmente. Eles vão dizer que esse texto aqui não pode ser interpretado literalmente. Eles vão dizer que a vinda de Cristo limitou a influência de Satanás. Limitou. Ele foi preso nesse sentido, não no sentido que ele não é mais atuante, mas ele é preso no sentido em que ele não tem mais aquela liberdade que ele tinha de enganar todas as nações. É como se a vinda do Senhor Jesus, esse despojar, tivesse colocado ele assim um pouco mais contra a parede. Então, à medida que os eventos proféticos vão se desenrolando, essa pressão do novo reino vai colocando Satanás cada vez mais contra a parede. Então, assim, para eles, Satanás já está preso. O período aqui que se chama de 1000 anos, para eles é a era da igreja. Então, esse 1000 anos, evidentemente, não é 1000 anos literais. Eles dizem que 1000 anos é uma referência simbólica a um grande período de tempo. Não é uma marcação de tempo literal. Então, são 1000 anos que se referem a um período longo, que seria o período da igreja, em que Satanás ele está preso no sentido de que a autoridade dele foi diminuída. Ok. Agora, essa é a melhor interpretação para o texto de Apocalipse 20? Creio que não. Então, primeiro, por causa do versículo 3, quando ele diz assim, que o Satanás foi lançado no abismo.
Então, essa ideia de ser lançada no abismo não é apenas a ideia na Bíblia de uma limitação de influência, mas é uma ideia de remoção de influência. Como é que a gente sabe disso? Por causa de uma passagem que pode nos ajudar, Lucas capítulo 8, vamos até lá. Lucas 8. Acho que Lucas 8 ajuda a lançar luz sobre essa passagem. Lucas 8, versículo 30. É o endemoniado Geraseno. Aí perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. E ali eles pedem depois para serem lançados nos porcos. Veja que eles pedem para não ser lançados no abismo. Então é como se o abismo fosse um local em que eles não teriam mais influência. Eu acho que essa ideia é complementada por Apocalipse capítulo 9. Vamos lá. Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, diz assim: o quinto anjo, verso 1, tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como uma fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça saída do poço escureceu-lhe o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e aí eles causam dano, matam pessoas e tal e tal. Então, esses gafanhotos vocês sabem que são demônios. Então aqui a gente está na segunda metade da tribulação. Então essa estrela cai do céu e é como se abrisse as portas do abismo, e esses demônios que estavam presos, que não estavam atuantes, eles saem do abismo e eles vão atacar o ser humano com tudo. Então, por que nós estamos olhando essa passagem? Para mostrar para vocês que a ideia de abismo na Bíblia, no Novo Testamento, não é a ideia de uma limitação de influência. Não é a ideia. A ideia de abismo, de prisão, é a ideia de uma remoção completa de influência. Então, essa ideia de que Satanás está aprisionado, inclusive não combina com o atual ministério de Satanás. Quando você lê, o que a Bíblia diz que Satanás faz? Satanás mente, Satanás tenta, Satanás quer devorar, ele cega, ele disfarça, ele arrebata o evangelho do coração. Lembra da parábola do semeador? Ele esbofeteia crentes, a ação dele contra o apóstolo Paulo, e ele inclusive impede o progresso do evangelho. A passagem é 1 Tessalonicenses capítulo 2. Olha lá o papel de Satanás, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Isso não aconteceu só uma vez. Então diz assim, 1 Tessalonicenses 2,18: por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então, irmãos, todas essas referências do trabalho de Satanás hoje não combinam com a ideia de que Satanás está preso, que Satanás está limitado. O que a gente vê assim numa leitura natural do Novo Testamento é que à medida que vai se tornando próximo ao fim, o ministério da iniquidade vai crescendo, vai desenvolvendo. Satanás vai se tornando mais atuante, ele vai jogando as suas últimas armas. Então eu diria que
essa visão amilenista de que Satanás está preso hoje, de que Satanás está limitado, essa visão não combina nem com o contexto imediato da passagem de Apocalipse 20, mostrando que abismo não é uma simples remoção de influência, mas é um aprisionamento real, uma remoção completa de influência. Não combina com os dados e nem combina com o ministério de Satanás, a maneira como ele tem atuado na dispensação da igreja. Lembra de 2 Coríntios 4,4, diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, muitos amilenistas dizem assim que esse aprisionamento de Satanás é para que ele não enganasse mais as nações. Mas está lá, 2 Coríntios 4,4, ele cegou o entendimento dos incrédulos, incrédulos em proporções mundiais. Então não combina, não é a melhor interpretação. Então volte agora para Apocalipse capítulo 20, vamos continuar aqui vendo mais algumas questões do milênio. O segundo ponto que normalmente os amilenistas e pós-milenistas nos criticam é porque nós afirmamos duas ressurreições. Nós afirmamos mais de uma ressurreição. Então lembra que no pensamento amilenista, Jesus Cristo volta, acontece a ressurreição dos justos e dos iníquos, e a ressurreição é seguida de um julgamento e novo céu e nova terra. Então para eles, assim, essa ideia de que a gente defende uma ressurreição, aí depois tem um intervalo de 1000 anos e tem outra ressurreição, eles dizem que acham esse tipo de pensamento muito estranho, que parece não combinar com o relato bíblico. Então vamos olhar aqui o verso 4 e 5. Diz o seguinte: também vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca da fronte na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, assim, a leitura é bem clara. Aqueles que morreram na tribulação, o texto está dizendo, que foram decapitados por causa de Jesus, que não adoraram a besta, que não adoraram a imagem da besta, que não receberam o número da besta e que por causa disso morreram. O texto diz, eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então aqui é uma ressurreição, está muito claro. Versículo 5 diz: o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então teve algumas pessoas que não ressuscitaram, e essas pessoas só ressuscitaram depois dos 1000 anos. Ele diz, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, aquela ressurreição dos santos, a ressurreição dos mortos na tribulação. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Como é que os amilenistas interpretam isso aqui? Chega aqui, sinceramente, quase que beira o absurdo. Onde você tem lá no versículo 4, final do versículo 4, a última frase, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Lembra que 1000 anos para ele se refere ao quê? A era da igreja. Então, se 1000 anos é a igreja, a era da igreja, reviveram é o quê? É conversão. Conversão, regeneração. Então, para eles aqui, esse viveram e reinaram com Cristo se refere à regeneração. E aí, o restante dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então eles pegam e dizem, não, é só uma ressurreição. Esse viveram aqui não é ressurreição, é a regeneração, é a salvação. Só que, irmãos, tem vários problemas com essa linguagem. Primeiro é que a palavra grega é a mesma.
Você nunca teve essa palavra aqui que é usada para se referir a viver, ou se você pegar essa palavra no grego, você vai ver que no Novo Testamento ela nunca é usada para falar de regeneração. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E é a mesma palavra que é utilizada no versículo 5. Então, assim, é uma arbitrariedade você ter duas palavras iguais, sem que o contexto peça. No versículo 4 você dizendo isso é regeneração, e no versículo 5 você dizendo isso aqui é ressurreição. A mesma palavra. Então, assim, exegeticamente não dá para falar isso. E contextualmente também não dá para você fazer esse tipo de afirmação, porque não tem nada no contexto que peça que você assuma uma posição diferente no versículo 4 e no versículo 5. Então esse é o segundo ponto. Então, afirmar duas ressurreições não é absurdo, é bíblico, e o Novo Testamento, especialmente Apocalipse 20, dá margem tranquilamente para você fazer isso. E terceiro ponto é o próprio termo 1000 anos. Então lembra que eles dizem que 1000 anos é a era da igreja, é um termo simbólico que se refere a uma grande época, uma grande era de tempo. Então por que a gente tem dificuldade com isso? Primeiro, é a própria repetição da expressão 1000 anos. Ele diz: reinaram com Cristo 1000 anos, sacerdote com ele 1000 anos. Versículo 7, quando se completarem os 1000 anos. Então essa repetição insistente parece reforçar a ideia de que ele está falando de 1000 anos literais. Quando ele quer se referir a uma época de tempo incerto, ele diz, por exemplo, pouco tempo. Verso 3 ele diz: lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então você veja que quando João quer se referir a uma medida de tempo incerta, ele usa pouco tempo. Então isso reforça a ideia de que os 1000 anos são 1000 anos literais. Tem uma pesquisa que eu li essa semana em que o autor fala assim, que das 254 referências de números em Apocalipse, a vasta maioria se referem a números literais. Um outro princípio, que é um princípio da nossa hermenêutica, é que a gente só deixa de adotar uma interpretação literal quando o texto pede. Então você lê lá Isaías 55:12, que diz que as palmeiras batem palmas, vendo a regeneração, a mudança, e as palmeiras estão felizes batendo palma. Então quando você lê uma passagem como essa, você pode ler e dizer, obviamente aqui, o sentido não é um sentido literal. Então nós só fugimos para uma terminologia simbólica quando o texto pede. Quando o texto não pede, quando o texto pode ser lido dentro de um sistema literal, nós adotamos a interpretação literal. Até aí está tranquilo? Vamos mais um ponto aqui de Apocalipse capítulo 20. Uma outra visão deles da interpretação do livro de Apocalipse é a chamada recapitulação. Quem já ouviu esse termo? Recapitulação. É como se o Apocalipse fosse assim, tivesse uma hermenêutica circular. Eles dizem o seguinte: Apocalipse trata sempre dos mesmos temas, só que ele trata do mesmo tema e de vez em quando ele volta para o mesmo tema, às vezes usando uma terminologia um pouco diferente e acrescentando mais alguma informação, mas o Apocalipse, ele é sempre assim, ele recapitula. E eles falam isso por causa de Apocalipse 12. Eles falam que Apocalipse 12 tem uma semelhança com Apocalipse 20. Vamos olhar lá. Apocalipse 12. Versículo 7. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles.
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com os seus anjos. E aí ele continua o relato. Então eles dizem assim, Apocalipse trata do tema da queda de Satanás sendo derrotado. Apocalipse 20 é a repetição do mesmo evento. É a recapitulação de Apocalipse 12. Só que mudando um pouco a terminologia e acrescentando mais algumas informações. Então eles veem no livro de Apocalipse essa interpretação linear. Eles não veem como nós vemos. Tipo, Apocalipse 1, 2 e 3, a era da igreja. A partir do capítulo 4, culto no céu. Capítulo 5, tribulação. Até capítulo 19, inauguração do milênio. Eles não veem assim. Eles veem como sendo sempre esse retorno. E aí eles dizem que o Apocalipse 20 é mais uma ilustração da recapitulação. Então ele diz, o autor está repetindo o mesmo assunto do capítulo 12, só que usando uma outra terminologia, uma terminologia diferente. Como é que nós respondemos a isso? Dizendo que, irmãos, embora haja alguns detalhes semelhantes, as diferenças são maiores do que os detalhes. Apocalipse 12, por exemplo, diz que Satanás é jogado dos céus para a terra. Apocalipse 20 diz que ele é jogado da terra para o abismo. Ele é jogado dos céus para a terra e ele fica furioso com isso e ele vai para cima da humanidade. Ele é jogado da terra para o abismo para que haja uma remoção da influência dele. Então é uma similaridade, mas as diferenças são maiores. E uma outra argumentação é no versículo 1 do capítulo 20. Versículo 1 do capítulo 20. Essa primeira palavrinha que vocês têm aí. Então. Esse então não sugere recapitulação. Se o autor quisesse recapitular, ele não começaria com a expressão então. Porque então é a conjunção que sugere sequência. Inclusive, se você pegar no grego essa conjunção e for estudá-la, é assim. Quando você chega, por exemplo, no versículo 9, olha o então de novo lá. Marcharam então pela superfície da terra. A mesma palavra grega. E veja que no contexto ela está sugerindo uma continuidade do evento anterior. Então, se João quisesse, o ponto que eu estou querendo chegar é esse, se João quisesse dizer que é uma recapitulação, que está voltando para o assunto do capítulo 12, ele não começaria com essa conjunção. Essa conjunção está ligando Apocalipse 20 ao capítulo 19, sugerindo uma sequência, não uma recapitulação. Então, o próprio fluir da leitura natural do texto sugere uma sequência de eventos e não uma ruptura para voltar a um tema anterior. Tá claro? É muita informação, né, pessoal? É muita informação, eu sei disso. Mas lembra que o caráter da palestra é mais uma provocação, como eu falei para vocês no início. É uma provocação, assim, a ideia de que vocês precisam pegar esse assunto e mergulharem para vocês dominá-lo. Vamos terminar com essa parte aqui, os mitos. Como eu disse para vocês no início, tem muitas injustiças que fazem com o dispensacionalismo, afirmando certas coisas que o dispensacionalismo, como sistema de teologia, não afirma. Então, o primeiro mito, o dispensacionalismo ensina várias formas de salvação. É comum você dizer, rapaz, eu já vi assim, pessoas de estudo, grandes expoentes que chegam no púlpito, gente de academia, que chega no púlpito e diz assim, o dispensacionalismo afirma que no Antigo Testamento a salvação é pelas obras e no Novo Testamento a salvação é pela graça. Primeiro assim, a gente tem que reconhecer uma coisa, que alguns dispensacionalistas fizeram certas afirmações descuidadas. Essa ideia das duas salvações, elas aconteceram por causa de uma publicação de uma nota de rodapé na Bíblia Scofield, 1909.
em que o Scofield, comentando João 1,17, ele fez um comentário descuidadoso, que uma leitura poderia dar a ideia, não é que ele nem estava afirmando, mas poderia, porque ele não usou as melhores palavras, poderia dar. Mas, irmãos, na segunda edição já saiu a mudança, feita por ele mesmo, e vários dispensacionalistas escreveram, até amilenistas escreveram dizendo assim: nós estamos felizes porque os dispensacionalistas não afirmam a salvação pelas obras e tal, mas só que por causa disso entrou no ideário do povo e ficou essa ideia das duas salvações. E como é que nós respondemos a isso? Dispensacionalismo não diz respeito à soteriologia. Dispensacionalismo não trata de soteriologia. Dispensacionalismo trata de eclesiologia e escatologia. Nós não tratamos desse tema, não faz parte do nosso escopo doutrinário. A nossa soteriologia, nós podemos defender a soteriologia tal qual os calvinistas defenderam, sem nenhum problema, porque o sistema não trata disso. O sistema é escatologia e eclesiologia. E isso nos leva à segunda. Dispensacionalista é arminiano, ou o dispensacionalismo conduz ao arminianismo. Novamente, ele nem é calvinista e nem é arminiano. Você vai encontrar arminianos que são dispensacionalistas, você vai encontrar calvinistas que são dispensacionalistas. Por quê? Porque o sistema, mais uma vez, ele não se ocupa da doutrina da soteriologia. É escatologia e eclesiologia. Uma outra crítica que normalmente é feita: o dispensacionalismo é antinomiano, isto é, ele diz que não se deve obedecer à lei moral de Deus. É quase aquela ideia da graça barata. Você dizer assim: Cristo cumpriu a lei no meu lugar, então eu posso viver sem obedecer, sem me preocupar com a lei moral de Deus. Que o dispensacionalismo promove a ideia do crente carnal. Já ouviram falar disso? O crente carnal é aquele crente que aceitou Jesus como Salvador, mas não aceitou como Senhor. Então o cara é salvo, mas vive no pecado, na imoralidade. Então é a salvação sem santidade. Dizem que isso é próprio do sistema. E aqui a gente tem que dar o braço a torcer, que há dispensacionalistas que afirmaram isso mesmo. Há dispensacionalistas que afirmaram isso. Mas, irmãos, há outros que declaram que não. Então você tem o John MacArthur, por exemplo. Ele escreveu um livro chamado Crer e Observar, em que ele trata justamente da obrigação do crente em obedecer à lei moral de Deus. Você tem um dos grandes expoentes do dispensacionalismo, um cara chamado Alva McClain. Ele também defendia a ideia de que nós temos que obedecer à lei moral de Deus. Então, novamente, eu volto para o mesmo ponto. O dispensacionalismo não trata de soteriologia. Não trata dessa questão. Não é a essência. Então, embora alguns dispensacionalistas digam isso, mas isso eles não dizem por causa do sistema dispensacionalista. Então, o que eu vejo assim, lendo eles, é que a maioria dos dispensacionalistas, embora afirmem que nós não estamos mais sob a lei mosaica, nós estamos sob a lei de Cristo, que é dita por Paulo em Gálatas. Então, na lei de Cristo, você, embora não esteja seguindo os mandamentos como o judeu seguia, você segue o espírito da lei, a justiça da lei, o aspecto moral da lei sob a plenitude do Espírito Santo. Então o Espírito Santo capacita você a não se prender às minúcias da letra, mas você obedecer à lei de Cristo, que envolve um conjunto de princípios que inclusive transcende a lei, que envolve o andar no Espírito, o ser cheio do Espírito Santo, que vai além da lei, mas cumpre o espírito da lei. Então você tem diversos dispensacionalistas que afirmam isso, e de modo geral é o que vocês vão ouvir aqui na escola, na nossa escola. O dispensacionalismo ensina 7 dispensações.
novamente, não é a essência do dispensacionalismo as 7 dispensações, e nem é um ponto definido. Nem todo dispensacionalista afirma 7 dispensações. Eu acredito que todo cristão crê em dispensações. Todo cristão crê. Até os reformados, eles creem em dispensações. Então, você pensa, por exemplo, a realidade do mundo antes do pecado, a maneira como Deus tratava Adão e Eva no jardim, a maneira como Deus tratou depois que eles foram expulsos do jardim, a chegada do Senhor Jesus Cristo certamente inaugura uma nova era, e novos céus e nova terra, a gente pode dizer que inaugura também uma nova era. Então, assim, a grosso modo, você pode ver que é comum você crer em dispensações, é comum. Agora, tem diferenças entre os dispensacionalistas. Tem os que creem em 7 dispensações. Tem uns que consideram o milênio uma dispensação, outros não consideram. Tem outros que consideram o novo céu e nova terra como sendo uma dispensação. Mas o ponto é que não há uma definição do dispensacionalismo, não é a essência. A ideia de que o sermão do monte se aplica apenas ao milênio. Já ouviram essa ideia? Um dispensacionalista não pode pregar sermão do monte, porque o sermão do monte é só para o milênio. Tem dispensacionalistas que creem nisso? Tem, mas não é nem a maioria. Não é a maioria. Eu prego o sermão do monte sem nenhum problema. A ideia de que o reino de Deus e o reino do céu são coisas distintas. Você vai ver alguns dispensacionalistas falando isso, mas a maioria mesmo não crê nisso. Então, tem muitos mitos, e às vezes você pega uma corrente, você pega um grupo e você torna isso o sistema todo. E a outra questão é que não é parte da história da igreja. Isso é uma coisa muito afirmada. Diz que o amilenismo é que tem sido a maneira corrente de se interpretar a história da igreja. Então, eu acho que a gente pode ouvir a citação do Philip Schaff, que é historiador muito respeitado, e tem a obra escrita Os Pais Antinicenos e Pós-Nicenos, que é um mundo de informação. Ele diz assim: o ponto marcante da escatologia do período antiniceno, antes do concílio de Niceia, é propriamente o quilialismo, o milenarismo, que é a crença em um reinado visível de Cristo em glória na terra, com os santos ressuscitados por 1000 anos, antes da ressurreição geral e do julgamento. Foi, aliás, não a doutrina da igreja estipulada em qualquer credo ou forma de devoção, mas uma opinião amplamente... o que eu coloquei aí, A altura de mestres. Exatamente, é isso mesmo. A altura de mestres ilustres: Barnabé, Papias, Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Metódio e Lactâncio. Então vocês podem ver assim que antes de Niceia se afirmava a doutrina do milênio. Aí a questão é, quando foi que surgiu o amilenismo? Quando foi? Séculos, a partir do século 3 e principalmente século 4, século 5. E o que foi que aconteceu nessa época? Foi a época em que o método de interpretação alegórico começou a entrar na história da igreja. Então, enquanto a igreja estava seguindo a hermenêutica de Antioquia, interpretando literalmente, a igreja acreditava no milênio. Só que aí, com a entrada do método alegórico de interpretação, começou-se a espiritualizar as promessas que foram feitas a Israel. Junte-se a isso um certo sentimento de antijudaísmo, que cresceu muito nessa época. Então, assim, muitos intérpretes começaram a pegar as promessas de Israel e aplicar à igreja, porque esse antissemitismo já estava crescendo no coração de vários pais da igreja. Então essa é a explicação que vai justificar o porquê da teologia milenista ter se fortificado na Idade Média,
ter chegado nos reformadores, os reformadores terem bebido dela e terem defendido ela, mas ela é fruto do método alegórico de interpretação. Então aí vocês têm um breve relato a respeito do dispensacionalismo. Como eu disse a vocês, é uma palestra provocativa. Eu espero que vocês mergulhem nesse assunto e saiam aí para os seus ministérios como bons defensores dessa doutrina, dessa interpretação, que eu acredito que corresponde muito bem aos dados bíblicos e que fazem parte da mentalidade batista, está dentro daquilo que nós chamamos de memória institucional.